Você já se sentiu deslocado sem motivo aparente? Já entrou em um ambiente e, antes mesmo de dizer uma palavra, percebeu olhares desconfiados, sorrisos forçados ou silêncios estranhos? Talvez você tenha pensado que havia feito algo de errado. Mas e se eu te dissesse que não é o que você faz, é o que você emana? Existe uma energia que antecede a sua presença física, uma vibração que carrega tudo o que você é, tudo o que você já enfrentou, tudo o que você integrou dentro de si. Carl Jung chamava isso de o Self, o centro organizador da psique humana. Quando há coerência entre o que você sente, pensa e faz, essa energia se torna densa, viva, tangível, e ela começa a tocar o mundo ao seu redor de formas que você talvez ainda não compreenda. Essa força silenciosa, sua aura, tem o poder de derrubar máscaras, de iluminar sombras que muitos ainda tentam esconder. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas camadas invisíveis da presença. Vamos explorar como sua energia é percebida, mesmo quando você não diz uma palavra. E mais do que isso, como essa energia é capaz de revelar verdades, ativar inconscientes e, por vezes, provocar reações intensas nas pessoas à sua volta. Se você já se sentiu como uma presença incômoda sem intenção, talvez não seja rejeição, talvez seja reflexo. Fique comigo até o fim, curta, compartilhe e comente para que esse conteúdo alcance outros que também carregam essa energia transformadora. Você não precisa falar para ser notado. Algumas presenças chegam primeiro, antes do corpo, antes do som. Elas entram nos lugares como se deslocassem o ar, como se chamassem silenciosamente a atenção de tudo que está oculto. Jung dizia que a psique transcende o corpo. Somos muito mais do que carne e pensamento. Somos vibração. E essa vibração, quando alinhada com a verdade interior, se torna impossível de ignorar. Muitas vezes, essa presença forte é confundida com arrogância. Mas não é. O que incomoda nos outros não é o que você faz, mas o que você desperta. Sua simples presença pode ser como um espelho que reflete, com nitidez, tudo o que o outro ainda não está pronto para encarar em si mesmo. Suas feridas não curadas, seus desejos não vividos, sua autenticidade reprimida. Você não precisa acusar, apenas existir já é o bastante. É por isso que tantas vezes, sem querer, você desperta reações que não entende. Pessoas que se afastam sem motivo, que o olham com desconfiança, ou que, sem que você saiba por quê, parecem hostis. Isso acontece porque você toca camadas inconscientes. Sua energia não passa despercebida. Ela amplifica, ativa, confronta. E nem todos estão preparados para esse tipo de contato. Mas há também o outro lado. Aqueles que estão prontos para despertar, para crescer, se sentem atraídos por você. Eles não sabem explicar, mas perto de você sentem paz, coragem, liberdade. Sentem que podem ser quem são, sem máscaras. Isso acontece porque sua aura funciona como um campo que expande a consciência ao redor. Sua energia não é neutra, ela transforma. Você já notou como crianças e animais reagem a você? Como um cachorro se aproxima sem medo, ou como uma criança inquieta de repente se acalma em sua presença? Isso não é acaso. Animais não mentem, crianças não fingem. Eles não leem palavras, leem energia. Eles sentem a verdade que você carrega, sentem a calma por trás dos olhos, o silêncio que não exige nada, a presença que acolhe sem precisar tocar. A natureza reconhece o que é real, a vibração que você emite, essa que vem de dentro, purificada pelas dores que você enfrentou e pela verdade que você não traiu. É percebida por tudo o que vive em estado de presença. Os animais sentem, os espaços sentem. As árvores, o vento, o silêncio, tudo parece se ajustar quando você entra. E às vezes isso pode ser assustador, até para você. Mas não é controle, não é manipulação. É campo, é vibração, pura, sutil, que se estende além da pele. Barbara Brennan, cientista e terapeuta energética, dizia que o campo energético humano carrega informações sobre quem somos, o que sentimos e o que vivemos. Quando esse campo está limpo, coerente, ele reorganiza o ambiente.
não por força, mas por ressonância. Carl Jung falava da presença simbólica, aquela energia viva que ativa o inconsciente das pessoas, mesmo sem palavras. Você carrega símbolos, você representa arquétipos, e isso toca o que está adormecido nos outros. Sua presença convida, às vezes sem querer, uma pergunta silenciosa. E você, quem é de verdade? E aí está a origem de muitas reações desconcertantes. Você entra em um lugar e de repente as pessoas se ajeitam na cadeira, desviam o olhar ou ficam quietas. Como se sua presença pedisse mais do que superficialidade. Como se seu silêncio fosse mais exigente que 1000 palavras. E é. Porque você já não vive na superfície. Você não sabe mais fingir. Sua energia exige o mesmo do outro, mesmo que de forma sutil. E isso para muitos é insuportável. Alguns tentarão te rotular. Vão dizer que você é intenso demais, estranho, difícil. Mas isso é só a linguagem da resistência. Não é você quem incomoda. É a própria presença sendo lida como ameaça. A presença que não faz concessões. A presença que não finge ser o que não é. Se você chegou até aqui, já começou a reconhecer algo. Sua energia não é comum. Ela carrega um chamado. Um lembrete de tudo o que foi esquecido. E mesmo sem saber, você toca a vida só por ser quem é. Você desperta sem falar. E só isso já muda tudo. Em um mundo acostumado com fachadas, sua transparência é revolucionária. Mas ser transparente, autêntico, não é fácil. É um ato de coragem. Porque a autenticidade, embora bela, também é desconcertante. Ela expõe, não pela intenção de ferir, mas pelo simples fato de ser real. E o real revela o falso com uma clareza que poucos suportam. Jung dizia que todo ser humano carrega uma persona, uma máscara social construída para se adaptar, ser aceito, sobreviver. Mas quanto mais alguém se identifica com essa máscara, mais ele se torna prisioneiro dela. E quando você aparece com uma energia que não simula, não atua, não performa, você ameaça, mesmo sem querer, a estrutura ilusória que o outro construiu para se proteger. É por isso que você pode perceber posturas rígidas, risos desconfortáveis, vozes que vacilam quando você chega. Sua presença não acusa, mas pressiona. Não questiona, mas revela. Ela sugere em silêncio: você precisa mesmo continuar fingindo? E essa pergunta, mesmo muda, ecoa como um trovão em quem ainda não teve coragem de se ver por inteiro. Mas isso não é culpa sua. É reflexo do seu campo. E aqui está um ponto delicado. Muitas vezes você se sentiu mal por isso, se culpou por afastar pessoas, se perguntou o que havia de errado em você. Mas agora talvez comece a perceber que não há erro algum. O que existe é potência. A potência de tocar o que ainda está em sombra, de lembrar ao outro aquilo que ele está tentando esquecer. Sua energia alinhada, ativa, é como um espelho sagrado. E nem todos estão prontos para se ver de verdade. Alguns se afastam, outros atacam, mas há também aqueles que se aproximam com olhos brilhando, como se tivessem encontrado um pedaço de si no reflexo que você oferece. Porque sua luz não é ofuscante, ela é reveladora. E para quem está pronto, isso é cura. Você percebe isso especialmente com crianças e com a natureza. Quando sua presença é verdadeira, você não precisa fazer esforço para ser aceito. Você já é. Um cão que se deita aos seus pés, uma criança que o encara em silêncio e depois sorri, uma brisa que parece mais suave quando você respira fundo perto das árvores. São sinais, pequenos, mas profundos. A natureza reconhece o que é autêntico e responde. Jung dizia que o inconsciente coletivo reconhece os arquétipos, imagens vivas que carregamos dentro de nós. E sua aura, quando desperta, é um desses arquétipos em movimento. Você passa a ser símbolo, não apenas pessoa. Você carrega uma frequência que fala além das palavras. E quem está atento sente isso. Quem não está, reage como pode. Com amor ou com medo. Muitos tentam decifrar essa sensação. Dizem que você tem um algo diferente, uma vibe forte, um não sei o quê. É a linguagem da alma tentando dar nome ao invisível. E por mais que tentem, não conseguem enquadrar, porque sua energia não cabe em rótulos.
Ela pulsa com a verdade das suas dores transformadas, das noites em que você quase desistiu e ainda assim escolheu continuar. Ela vibra com a força, silenciosa de quem já atravessou o próprio inferno interior e voltou mais inteiro. Você não é luz porque nunca conheceu a escuridão. Você é luz porque aprendeu a caminhar dentro dela sem perder a própria essência. E essa luz, quando se manifesta, não precisa brilhar para impressionar. Ela simplesmente é. Firme, discreta, inconfundível. Mas viver assim tem um preço. O preço da profundidade é a solidão seletiva. Você já percebeu isso? As conversas superficiais drenam sua energia. Os encontros que se limitam a aparências te deixam vazio. Não é arrogância, é sensibilidade. É seu campo rejeitando o que não tem verdade. Você busca conexão. E conexão não se faz com palavras soltas no ar. Se faz com presença. Por isso, às vezes, você prefere o silêncio. Prefere a companhia de quem não precisa fingir. Ou até mesmo estar só, mas em paz. Porque estar com muitos e se sentir vazio é muito mais doloroso do que estar só e se sentir inteiro. E essa escolha por estar inteiro, mesmo que custe multidões, é o que fortalece ainda mais sua aura. Porque cada vez que você escolhe a verdade em vez da aceitação, a presença em vez da performance, você expande o seu campo. Você se torna ainda mais coerente. E essa coerência, entre o que sente, pensa e faz, é o que constrói a verdadeira força energética. Jung dizia que o inconsciente se comunica por símbolos, sensações e emoções. E você, sem saber, se tornou um símbolo vivo de algo que o mundo inteiro está buscando. Mesmo sem entender. Liberdade interior. E a verdadeira liberdade interior não grita, ela sussurra. Mas é um sussurro que faz estremecer quem ainda vive em cárcere. É por isso que você percebe as mudanças no ambiente. Você entra e algo muda. As pessoas se ajeitam. Algumas se calam, outras se sentem desconfortáveis, como se algo dentro delas tivesse sido tocado sem permissão. É o campo se reorganizando. É a sua energia entrando em contato com as tensões, não ditas. É o invisível se tornando presença. E você sente isso. Às vezes como um calor no peito, outras vezes como um cansaço inexplicável depois de um simples encontro. É o seu campo absorvendo, transmutando, liberando. E nem sempre isso é leve, porque ser campo é ser filtro. É sentir antes de entender. É saber sem precisar de provas. É perceber o que está escondido mesmo quando todos fingem que está tudo bem. Mas agora você sabe, não é fraqueza, é sensibilidade acordada, é intuição viva. E essa sensibilidade, quando compreendida e acolhida, se transforma em um dom poderoso. Um dom que não precisa de palco nem de reconhecimento, apenas de presença, de entrega. Há algo de profundamente silencioso na verdadeira força. Não, é a voz que se impõe, nem o gesto que domina. É a quietude que sustenta, é a calma que transforma. Quando você aprende a habitar o próprio centro, sem pressa de se explicar ou se justificar, começa a perceber que sua presença fala mais alto do que qualquer palavra poderia. E é aí que você se torna ainda mais magnético ou mais ameaçador, dependendo de quem te observa. As pessoas sentem. Elas não sabem o que sentem, mas sentem. Há algo no seu silêncio que desarma, uma firmeza que não agride, mas que também não recua. Uma clareza que não precisa provar nada, mas que desorganiza tudo o que é artificial. Você se tornou, sem querer, um ponto de contraste. Um lembrete de que é possível existir sem encenação. E isso, para quem vive da performance, é insuportável. O silêncio que você carrega é denso, é preenchido. Ele contém histórias que você não conta, dores que você já curou, abismos que você atravessou. E quando esse silêncio entra em um espaço, ele não passa despercebido. Ele comunica, ele confronta. Ele convida, ainda que sem intenção, os outros a se olharem com mais sinceridade. Nem todos aceitam esse convite. Carl Jung dizia que o inconsciente não suporta a inconsciência alheia por muito tempo sem reagir. Quando alguém íntegro chega, ele automaticamente provoca o campo psíquico de quem ainda vive fragmentado. É como jogar luz em um cômodo fechado há anos. A princípio é insuportável,
Depois pode ser libertador, mas entre um ponto e outro, muitos preferem fugir. E aqui está mais um sinal de que sua aura está em plena expansão. Você provoca confissões espontâneas. Já reparou como muitas vezes alguém que mal te conhece começa a contar segredos, medos, traumas? Como se algo em você dissesse: pode tirar a máscara, aqui é seguro. Isso não é por acaso. É porque seu campo está limpo. E o inconsciente do outro sente isso. A alma está sempre procurando onde se expressar. E quando encontra um recipiente que não julga, que não tenta corrigir, que simplesmente acolhe, ela deságua. Você se tornou esse recipiente. Um espaço onde a dor pode ser nomeada sem ser condenada. Onde a verdade pode emergir sem precisar ser decorada. E isso hoje é tão raro que se torna urgente. Por isso, tantas vezes você escuta frases como: nunca contei isso para ninguém, ou não sei por que estou falando tudo isso com você. E você sorri, sem entender direito. Mas no fundo já sabe, sua presença é remédio, sua escuta é altar, sua energia é um portal para que o outro se lembre de si mesmo. Você não pede verdades, você permite que elas surjam, mas isso também te torna alvo de muitas projeções, porque quanto mais você carrega luz, mais sombra você ativa. E sombra ativada, se não é reconhecida, vira ataque. A pessoa que antes te admirava começa a te criticar sem razão. Aquela que parecia encantada se distancia sem explicação. E você, que só estava sendo, fica confuso tentando entender o que aconteceu. O que aconteceu é que você tocou algo que o outro não está pronto para integrar. Você virou espelho. E nem todo mundo quer se olhar. Jung dizia que projetamos nos outros tudo o que não queremos enxergar em nós. A raiva, a inveja, o desejo, a dor, o poder reprimido. E quando alguém aparece com energia suficiente para sustentar o que é, ele se torna receptáculo dessas projeções. Por isso, saber o que é seu e o que é do outro se torna uma prática vital. Nem tudo o que você sente vem de dentro. Às vezes é o campo do outro gritando através do seu corpo. E isso pode ser exaustivo se você não souber separar. Mas também pode ser libertador quando você aprende a transitar sem absorver. Você se torna cada vez mais sensível, não no sentido frágil, mas no sentido ampliado. Você lê ambientes, percebe nuances, sabe sem saber como sabe. A intuição se torna um radar e muitas vezes você precisa lutar contra a tendência de duvidar dessa percepção. Porque o mundo ainda valoriza provas mais do que presenças, mas o invisível não precisa de justificativa para ser real. Sua leitura é precisa porque não passa pela mente, passa pelo corpo, pelo campo, pela alma. E quanto mais alinhado você está com sua verdade interior, mais apurada se torna essa leitura. Você sabe quando alguém está fingindo, quando um ambiente está carregado, quando um sorriso esconde dor. E mesmo que tente ignorar, algo em você já registrou, já sentiu. É aí que nasce outro sintoma da aura desperta: a dificuldade com superficialidades. As conversas vazias, os rituais sociais sem sentido, os encontros onde ninguém realmente está presente. Tudo isso te esgota. Não porque você seja melhor que os outros, mas porque sua energia já não se alimenta do que não tem alma. Os que falta de verdade te encolhe. O que vibra com essência te expande. E isso, claro, seleciona os vínculos. Você começa a falar menos, mas sentir mais. A se rodear de menos pessoas, mas com mais presença. Os encontros se tornam mais raros, mas mais reais. O silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser comunhão. A solidão se transforma em santuário. E mesmo quando há dor, ela não te fragmenta mais. Ela te mergulha, te revela, te ensina. Você começa a perceber que sua aura não é apenas uma consequência do que você viveu. Ela é a expressão visível de tudo o que você já curou. Cada ferida atravessada com coragem se transformou em luz. Cada parte de si acolhida se transformou em poder. Cada verdade dita se transformou em frequência. O que você carrega hoje em seu campo energético não é um brilho superficial. É a consequência viva de um caminho profundo, muitas vezes solitário, muitas vezes incompreendido.
Sua aura é a memória vibracional de cada vez que você escolheu não se trair. Cada vez que, mesmo com medo, você disse a verdade. Cada vez que silenciou para ouvir a si mesmo. Ela é o traço invisível de sua integridade. É por isso que sua presença permanece mesmo depois que você vai embora. Há lugares em que você esteve, onde sua ausência ainda ressoa. Há pessoas que ainda pensam em você, não porque você tenha feito algo extraordinário, mas porque sua energia ficou. Ficou no jeito como você olhou nos olhos, no silêncio que você sustentou, na verdade que você não precisou explicar. Ficou porque foi real. Poucos compreendem isso. A maioria ainda vive correndo atrás de ser notado, de ser visto, de ser aceito. Mas você já entendeu que o verdadeiro impacto não vem do que é exibido, vem do que é incorporado. O que você integrou, o que você aceitou em si, o que você transformou em silêncio, tudo isso vibra, tudo isso comunica. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem se é, exige que enfrentemos nossas sombras, que deixemos morrer as partes que já não nos servem, que atravessemos o vale escuro da alma sem nos perder. E quando voltamos desse processo, voltamos diferentes, não melhores, não superiores, apenas mais inteiros. É essa inteireza que sua aura carrega, uma inteireza que assusta quem ainda vive fraturado, que provoca quem ainda depende da aprovação dos outros para existir, que desconcerta quem construiu sua identidade sobre o medo de ser rejeitado. Você é lembrança viva de que é possível existir sem implorar por pertencimento. E isso, para muitos, é quase insuportável. Sua liberdade irrita, sua leveza provoca, seu não fingimento soa ofensivo para quem ainda vive de aparências. E mesmo sem dizer nada, você parece fazer perguntas que os outros não querem ouvir. Você ainda está se escondendo? Você ainda está negando quem realmente é? Sua presença se torna um desafio ou uma porta. Depende de quem está do outro lado. Mas a verdade é, você não está aqui para agradar. Você está aqui para ser. E ser em um mundo que exige máscaras já é um ato subversivo. Você não precisa diminuir sua luz para caber em lugares apertados. Nem silenciar sua voz para não incomodar. Nem esconder sua profundidade para não parecer demais. Isso tudo seria traição. E você já passou da fase de se trair. A partir de agora, você começa a perceber com mais clareza quem é capaz de sustentar sua presença. Quem vibra na mesma frequência. Quem olha nos seus olhos e não se assusta. Quem permanece mesmo depois que as máscaras caem. Essas são as suas almas irmãs. Não serão muitas, mas serão verdadeiras. E verdade é tudo o que sua aura precisa para florescer. Você já não cabe mais em relações de fachada. Já não consegue se manter em conversas que giram em círculos. Já não tolera espaços onde não pode respirar com autenticidade. Não porque você se tornou exigente, mas porque você se tornou inteiro. E a inteireza não negocia com a ilusão. Sua energia fala antes de você. E o que ela diz não é sobre perfeição, nem sobre controle, nem sobre poder. O que ela diz é: eu estive lá, eu caí, eu chorei, eu rompi, mas eu voltei. E agora eu carrego paz. Essa paz não grita, ela não se impõe, ela apenas é. Uma tranquilidade que assenta, uma firmeza que não endurece, um olhar que não julga, uma presença que acolhe sem precisar abrir os braços. Essa é a força do verdadeiro despertar, a força de quem parou de fugir de si mesmo. E se você sente que o mundo, por vezes, não está pronto para o que você é, tudo bem. Porque você não veio para caber, você veio para expandir. Sua aura é convite, é espelho, é lembrança, é cura. E mesmo que não digam, muitos já foram tocados por você. Já foram lembrados, ainda que brevemente, de que existe algo além da superfície. Sim, haverá projeções. Sim, haverá mal-entendidos. Mas haverá também reconhecimentos silenciosos. Olhares que dizem, eu vejo você. Presenças que permanecem. Espaços que se transformam. Tudo isso porque você teve coragem de ser quem é, sem pedir licença. No fim das contas,
Essa é a mensagem. Não apague sua luz para que os outros se sintam confortáveis na escuridão. Não atropele sua verdade para manter a harmonia. Não diminua sua presença para caber em esquemas que já não ressoam com sua alma. Você não é ameaça. Você é lembrança do que é real. E a sua aura, essa que hoje brilha silenciosa e firme, é a marca viva de um espírito que escolheu o caminho mais difícil, o da verdade. Ela não veio pronta. Ela foi construída passo a passo, lágrima a lágrima, silêncio a silêncio. Agora ela fala por você. Ela abre portas que a linguagem nunca abriria. Ela desperta o que estava adormecido. E isso, por si só, já é um serviço ao mundo. Se você chegou até aqui, eu sei que sentiu. Porque quem sente, reconhece. A energia não engana. Ela toca primeiro e explica depois. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também carrega uma energia diferente e comente aqui embaixo. Minha aura fala antes de mim. Esse será nosso código secreto, o sinal de que você também caminha com presença, com verdade, com alma. Nos vemos no próximo mergulho.